Sou Lia Ferreira, facilitadora de consciência e empoderamento pessoal. Estou muito feliz e agradecida por estar aqui compartilhando com vocês o desenvolvimento dessa técnica, avaliação diagnóstica de crença raiz. Vou contar um pouquinho aqui para vocês da história, eu vou contar como é a aplicação dessa técnica. Bom, tudo começou há 20 e tantos anos atrás, quando eu escolho criar o caminho do autoconhecimento. Era como se eu tivesse um recipiente e ali eu ia colocar as peças que eu ia encontrando no caminho. Uma dessa religião, outra daquela outra, outra de uma técnica, outra de uma filosofia de vida, outra de um livro que eu lia, e eu ia juntando essas informações. E elas não se casavam. Acontece que depois de muitos anos, mais de 20 anos passados, e eu já estava no Axis, inclusive, por conta da expansão da consciência mesmo, eu consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Teve um dia que eu falei, não, hoje vai ter que sair alguma coisa. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu simplesmente peguei um papel em branco e começaram a vir downloads para mim, que são essas, na verdade, essas pecinhas do quebra-cabeça. E eu comecei a montar alguns gráficos, como se fosse um mapa mental. E eu fui montando e fui dando uma olhada em todos os setores da minha vida, mas eu coloquei assim, acho que tinham 12 setores quando eu fui desenvolver essa ferramenta para mim. Eu fui separando tudo mesmo, sabe? E depois acabou surgindo um gráfico que é a primeira etapa dessa técnica que eu uso hoje para atendimento. É um gráfico onde eu vou facilitando, né, o processo da pessoa a partir do que ela vai me dizendo de informação. Então assim, gente, eu não adivinho nada, eu não estou supondo nada, eu não estou achando nada, eu não estou deduzindo nada. Eu só vou trabalhar em cima das informações que o próprio cliente me passa. Eu vou fazer algumas perguntas, eles vão me responder, o cliente vai me responder, mas nesse momento é muito importante que a gente seja brutalmente honesto com as informações que a gente passa. Porque a partir dessas informações, a gente vai fundamentar o restante do atendimento. Sabe aquela história, eu tenho que sair da ilha para ver a ilha? Chegar a ter uma visão panorâmica da minha vida. Sabe, um drone? Eu me sentia um drone, na verdade, olhando para a minha existência ali. Quando eu represento todas essas experiências ali naqueles gráficos, eu tenho um choque de realidade e falo, uau, para onde eu conduzi minha vida? Só que aí entra o protagonismo, né, gente? Se eu criei tanta coisa desinteressante na minha vida, o mesmo potencial que eu tenho para criar tudo aquilo, eu tenho para descriar, e melhor ainda, eu tenho para criar uma realidade muito diferente, oposta àquela que não está funcionando para mim. O que acontece? Eu faço essa primeira etapa, né, com o cliente, e ele, na hora, ele vai olhar para aquela etapa e muitas vezes se choca com o que ele vê. É muito importante, pessoal, que eu esclareça uma questão para vocês. Eu tento fazer com que esse processo seja o mais gentil possível, o mais carinhoso possível, para que todas as consciências que emergem naquele momento, que nem sempre são confortáveis, né, porque ter consciência nem sempre é muito confortável, né, às vezes tem consciências escondidas ali que vêm nesse momento e que a gente tem que lidar com aquilo. Uma sessão, gente, é uma única sessão, a pessoa acessa tudo que ela precisa saber sobre a vida dela e ela ainda recebe informações de como ela pode fazer mudanças na vida dela, mudar a realidade dela, vírgula, se ela escolher, porque tudo depende de escolha. Eu sou só facilitadora do processo, eu vou orientar o processo, direcionar o processo, mas quem vai escolher se vai mudar essa realidade ou não é a pessoa. Então assim, eu vou percebendo energeticamente, a partir das informações que eu estou recebendo daquela pessoa, o que se requer. E eu vou trabalhar no que se requer. Por isso que essa técnica é extremamente 100% personalizada. Nenhuma sessão vai ser igual a outra. Porque cada um é cada um. Cada um com a sua impressão digital, com o seu conjunto de características pessoais, competências e habilidades pessoais, com o seu histórico de vida, com o seu histórico familiar, com o seu histórico de trajetória mesmo, né? E tudo isso vem à tona nesse momento. Feito isso, nós vamos para a segunda etapa. Quando a gente vai olhar, vai dar uma olhadinha para passado, presente e futuro. Tá? Como é que eu faço isso? Então eu vou trabalhar, nós vamos olhar para o pai e para a mãe, que são a nossa base, para a nossa família de origem. Às vezes se requer que eu vá olhar para a família, para a linhagem ancestral, olhar como está o equilíbrio entre a energia feminina, a energia masculina e a criança interior dele. Para que eu possa perceber se existe algum desequilíbrio e eu possa fazer uma orientação para que esse equilíbrio se encontre, né? E, mais do que tudo, gente, eu vou trabalhar programações mentais. Eu vou perceber, trazer à tona a consciência, as programações mentais. O que é programação mental? Eu tenho registros, né, de tudo que aconteceu comigo durante a minha vida e eu ajo de determinada forma. Só que eu posso agir de maneira consciente, eu posso escolher de maneira consciente, eu posso escolher de maneira inconsciente. E as nossas escolhas são feitas no inconsciente.
Aí o que eu posso fazer para minha vida? Dependendo das minhas crenças inconscientes e conscientes, eu posso ter padrões de limitação ou posso ter padrões de expansão. Sabe aquela situação que você acha que já está resolvida na sua vida, mas que passado um tempinho ela se repete? É um padrão que vem se repetindo muitas vezes na sua vida? Sabe o que é isso? É uma programação mental na limitação. As crenças elas vão se formando, principalmente de 0 a 7 anos, quando a gente está na formação do nosso conjunto de crenças que vão ser a base das nossas escolhas. A avaliação diagnóstica de crença raiz é isso. A gente vai tirando as cascas das cebolas, né, à medida que a gente vai se trabalhando, né, com terapias, com técnicas, com ferramentas, com religiões, não importa com o que, a gente vai eliminando todas aquelas cascas mais grossas, que são as mais difíceis de serem removidas. Contudo, vai ficando um miolinho da cebola, sabe aquele miolinho que é bem fechadinho? A gente vai tirando, vai tirando, vai tirando, mas tem uma crença que é a raiz. E essa crença raiz que origina todas as outras crenças. Eu até chamo, assim, de uma maneira muito particular, de crença raiz, né? E microcrenças, né? Que são as crenças que são derivadas dessa crença raiz. Quando eu aplico a avaliação diagnóstica de crença raiz, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou buscar e puxar essa crença base que está originando todas as outras. Muito bem, eu fiz a primeira análise, que é olhando para todos os setores da vida, a segunda análise, perspectiva passado, presente e futuro, usando as técnicas de linhagem ancestral, pai e mãe, equilíbrio da energia feminina, energia masculina e criança interior, e principalmente eu vou olhar para as programações mentais que estão regendo a minha vida a partir das minhas escolhas. Então, o que acontece com o cliente? Às vezes muita emoção, é nesse momento que eu facilito. O que é facilitar? Usar processos de formação minha para poder ajudar a liberação dessas consciências, receber essas consciências e ir para frente. Finalizada a sessão, o que eu faço? A pessoa vai escolher que caminho ela vai fazer. Então, eu normalmente faço a sessão de maneira presencial, primeiro com uma sessão de barras de 1 hora, uma sessão simples, mas facilitada. Daí, liberadas as consciências, a gente vai para a mesa, né? Que hoje eu tenho uma mandala personalizada nessa mesa, e eu trabalho em cima dessa mandala, que tem todo um trabalho energético nela, para que esses gráficos que eu falei para vocês, eles aconteçam. Quando que eu posso fazer online? Porque essa ferramenta eu também posso fazer online. Quando a pessoa já recebeu uma sessão de barras comigo. Mas o que pode acontecer depois dessa sessão? Bom, pode acontecer basicamente 3 coisas. Primeiro, a pessoa pode ficar em choque, mas aquele choque é um choque de realidade extremamente positivo, porque teve potência. Ela teve tanta clareza sobre a situação dela, sobre a realidade que ela está criando, que ela escolhe, ela percebe o quanto que ela tem de protagonismo naquilo tudo, e ela escolhe fazer diferente. Então, tem as pessoas que verdadeiramente escolhem, já saem daqui escolhendo e já mudando no dia seguinte. Tem as pessoas que vão olhar para aquilo, vão concordar com aquilo, porque não tem como negar, gente. E não fui eu que fiz, a pessoa que falou, né? Eu inventei, eu não tirei de nada. A pessoa que me deu essas informações, eu só apresento de uma forma que ela tenha mais clareza sobre esses dados. E aí, ela pode simplesmente falar, olha, eu olho para tudo isso, mas eu escolho não fazer nada. E tá tudo bem, não existe julgamento no Access, tá? A gente nem trabalha com essa possibilidade de julgar. A gente respeita a escolha daquela pessoa de não fazer nada com aquela informação. Mas ela tem consciência do que tá acontecendo, do que ela tá criando na vida dela, tá? Então a gente tem 3 casos básicos. Primeiro, aquela que escolhe, aquela que não escolhe, porque não escolher também é uma escolha. E tem o terceiro perfil, que eu acho que a maioria das pessoas que tem vindo fazer comigo é mais ou menos esse padrão. As pessoas percebem, vão aceitando devagarzinho aquelas consciências, porque tem algumas consciências que são desconfortáveis, então vai um pouquinho mais devagar, e é um processo. Todos os dias elas vão fazendo um pouquinho. Mesmo que seja só um pouquinho, elas vão fazendo para elas poderem sair daquela situação. Então, é um processo um pouco mais demorado. Tem pessoas que demoram dias, tem pessoas que demoram meses, tem pessoas que demoram anos e tá tudo bem. E tem pessoas que não vão escolher e tá tudo bem. Crença raiz é isso. É aquela que não permite que você saia do lugar. Por mais que você faça, você faz, você acha agora vai. A hora que você vê, você caiu naquela programação mental de novo. Quer ver? Vou dar exemplos assim simples. Questão financeira, relacionamentos. Às vezes a gente tem um padrão de relacionamento que a gente sempre atrai o mesmo tipo de relacionamentos. Por quê? Porque eu tenho uma programação mental sobre relacionamentos. Porque a minha energia masculina, feminina e criança interior não estão equilibradas. Então eu tenho as mesmas repetições nos meus relacionamentos. Ah, mas eu posso passar mal? Nunca tive esse caso aqui comigo. Nos primeiros dias, gente, eu faço um acompanhamento da pessoa, tá? Normalmente eu peço que a pessoa me dê um feedback 24 horas depois da sessão, para que eu possa ajudar, orientar, na verdade, esse processo de assimilação de tantas consciências, porque imagina 2 horas recebendo consciência.
você vai rever tua vida inteira em 2 horas. Então é muita coisa, é muita informação que as pessoas vão digerindo devagar. Então eu acompanho esse processo pelo WhatsApp ou por telefone. Eu vou direcionando e vou oferecendo ferramentas para que a situação seja mais leve para ela. Qual é a maneira mais eficaz da aplicação dessa técnica? Uma sessão de barras, na primeira hora. Na segunda hora, o diagnóstico de criança raiz, que é aquela parte gráfica. E, às vezes, se requer mais de 1 hora. Porque enquanto a pessoa não está com total clareza sobre todas as consciências que vieram ali, eu só solto ela a hora que ela está muito bem. A hora que eu tenho a certeza que ela está muito bem e que ela vai sair daqui com a sensação de leveza que ela não conhecia antes. Porque fica, gente, uma caçamba de lixo aqui pra mim. Eu jogo fora. Aqui, depois de 2 horas, vasculhando tudo, trazendo todas as consciências, todo o lixo emocional à tona. E aí, o que a gente vai fazer? Abrir o espaço na mente. Por isso que tem pessoas que falam assim pra mim, nossa, mas parece que eu fiquei meio zonza, parece que eu tô meio aérea. Claro, a gente desocupou espaço na sua mente. Tudo que não serve mais, tudo que não funciona mais, e só deixasse as coisas que estão funcionando muito, pra quê? Pro meu presente? Não. Pro futuro que eu desejo. Porque o futuro que eu desejo eu tô criando aqui agora, hoje. Então, as minhas escolhas de hoje têm que ser coerentes com a minha escolha futura. Senão eu não crio a realidade que eu desejo. Então, o que mais é possível que a gente ainda não considerou pra gente poder ser contribuição para as pessoas, mesmo a partir das nossas dores? Porque a partir das minhas dores é que eu fui buscar soluções para essa técnica, né? E aí que eu cheguei nela, tá bom, pessoal? E que vocês possam criar muito nesses dias, tá bom? Um beijo, tchauzinho.